Olá, galerinha, sejam todos bem-vindos à nossa revisão de conteúdo para avaliação bimestral de filosofia, que excepcionalmente ocorrerá nesta semana, junto com as ciências da natureza. Bom, o assunto da nossa revisão é o mesmo que vocês viram na parcial. A gente vai falar sobre política de um modo geral, onde vai falar sobre a diferença entre força e poder, a diferença entre política e politicagem, analfabetismo político e as formas de governos legitimados, né, que é a teocracia, a monarquia, aristocracia, democracia, e falaremos também das determinações que constituem um governo democrático, ou seja, o conflito, a abertura e rotatividade. As questões é que vão ser diferenciadas, né, ou seja, vão ser parecidas com o que vocês viram. Então, eu quero que vocês foquem aqui, foquem nesse assunto, tá bom? Não custa nada a gente lembrar, refrescar a memória, então é sempre bom a gente ficar sempre praticando para que vocês continuem expert na disciplina de filosofia. Lembrando que a nota mais baixa é um 8, ok? Eu acredito que eu sei que vocês vão tirar mais que isso. Eu sei, eu acredito em vocês. Sem mais delongas, vamos para a nossa revisão. Política versus politicagem, né? Uma coisa que é bastante comum as pessoas confundirem política e politicagem, né? É aquela ideia das pessoas acharem absurda, eu detesto política, eu odeio política, eu não suporto política. Bom, o que você talvez detesta, odeia ou não suporta é a chamada politicagem. Mas você não pode odiar a política, detestar a política, porque segundo Aristóteles, todos nós somos animais políticos, ou seja, nascemos para viver em sociedade. E viver em sociedade é uma característica política. Vocês vão entender já já por quê. Nas conversas diárias, a palavra política tem vários sentidos. Exemplo, alguém quando é intransigente, né, aquela pessoa que é enxerida, aconselhamos seja mais político, ou seja mais na sua, seja mais contido, seja mais educado, né? Fique na sua. Existe política em toda parte, na escola, na empresa, na igreja, em casa, nos relacionamentos, seja de amizade, seja de namoro, existe política. Por quê, professor? Política são regras, são normas, são algo que é estabelecido. Sem política não tem como vivermos em sociedade. Por quê? Porque é a política que ela que nos freia, né? Já pensou vocês, todos vocês fazendo tudo que vocês bem entenderem? Né? Seria legal para alguns, mas ao mesmo tempo seria um caos, né? Porque aquilo que é legal para mim pode não ser legal para o outro, né? E vice-versa. Então a política ela serve para isso, para criar um ambiente harmônico e um ambiente civil, socializado, certo? O lado negativo da política é aquela onde as pessoas estão desencantadas com a corrupção e associam indevidamente política à chamada que é a politicagem, né? Aquilo que eu acabei de falar antes, que é quando você, eu detesto aquela campanha eleitoral, o lado A, o lado B, eu detesto isso, as pessoas criam inimizade. Bom, isso aí é a politicagem. É o que é o lado, a gente pode chamar o lado negativo, o lado podre, o lado sombrio da política que existe. Mas a política, de um modo geral, ela é a arte de governar, de gerir o destino da cidade, né? É como olhar para essas imagens aí, ó. A política, de um modo geral, ela é uma construção e desconstrução, né? É o tempo todo estar se refazendo, o tempo todo está reformulando, o tempo todo estamos mudando, né? Aquilo que era antigo dá espaço ao novo, né? Daqui a 4 anos tudo pode mudar novamente. E ela é feita em conjunto, ó, trabalho entre homens, mulheres, todo mundo trabalhando junto. Ela é diferente, né, que o sinal da diferença, da politicagem, onde cada um pega uma parte para si, né, um exemplo é bem claro do Brasil sendo dividido, né, sendo roubado, né, sendo partilhado para um grupo menor. Aí sim, isso é a politicagem. A política ela tem um sentido amplo que é relacionado com o modo geral, o destino de uma cidade. É por isso que nem todo mundo nasceu para... Todos nós somos políticos, mas nem todo mundo nasceu para governar. Aristóteles, mais à frente, onde vocês vão ver, na política de Aristóteles,
ele vai dizer que existe dois tipos de pessoas no mundo: as que nasceram para mandar e as que nasceram para serem mandadas, as que nasceram para serem governadas. Isso, segundo ele, é fato e é necessário, ok? Dentro da política existe dois polos: o poder e a força. Essas duas características que contribuem para que mostre se uma pessoa está apta ou não para governar. Lembrando, governar não é necessariamente a pessoa que tem um poder aquisitivo, não é simplesmente a pessoa ter posses, ter poder, apesar de que muita gente associa isso é politicagem. A verdadeira política ela se faz do poder e da força, que nada tem a ver com questão de riqueza ou de força física. Olha aí, por exemplo, o que seria a força na política? A força é a capacidade de persuasão, ou seja, a capacidade de convencer, de argumentar. É a imagem que você constrói, é o discurso que você fala, que a maneira como você fala, que você consegue convencer, passar credibilidade. Isso é a força. O poder é a capacidade de produzir efeitos desejados em grupos ou indivíduos. É a ideia da imagem construída que você tem a partir daquilo que você tentou convencer, que é a força. Na política, o poder supõe dois lados: o de quem o exerce e o daquele sobre o qual é exercido. Portanto, é um conjunto de relações pelas quais os indivíduos ou grupos interferem na atividade de outros indivíduos ou grupos. É a influência, em outras palavras, o poder é a sua influência, a capacidade, a imagem que você construiu, né? A imagem que você ralou baseado na força. A força é a capacidade de você ralar. Eu batalhei muito para conseguir essa imagem. E o poder é a imagem, é a influência que você tem sobre as pessoas, certo? Uma outra característica que a gente não pode esquecer é do analfabeto político, né? Lembrando que eu já falei a vocês que existe vários tipos de analfabeto, mas o analfabeto em especial que a gente vai tratar é o analfabeto político, que nada mais é do que aquele que não se interessa como deveria, ele não pesquisa, não se informa e não participa como se espera da política. É aquele indivíduo que odeia a política, que fica ligado nos canais de entretenimento, perde muito tempo vendo coisas úteis quando poderia se enriquecer. Um exemplo aí bem prático: algum de vocês sabe o que está acontecendo no cenário atual político, né? Algum de vocês acompanha o que está acontecendo, os telejornais, né? Pouquíssimas pessoas ligam para isso, né? E é o que é mais interessante. Algumas pessoas que estão no poder político, que detêm o poder político, elas sabem disso. Então, para desviar o foco, né, para que as pessoas não se liguem ou não se emancipem, fiquem tão sábias nas coisas, coloca programas de entretenimento, programas que não geram conhecimento algum, mas que faz as pessoas ficarem ligadas, presas a ela, enquanto a roubalheira come solto, enquanto eles aprovam e desaprovam leis, criam coisas absurdas, certo? Aí vocês vê o poema do Bertolt Brecht, que fala justamente sobre analfabeto político. É o imbecil, que segundo ele é o idiota, que se orgulha, estufa o peito dizendo que odeia a política. E quando ele mal sabe que quando ele diz isso, ele contribui para o surgimento do menor abandonado, da prostituta e contribui para a corrupção, certo? Bom, embora a força física às vezes seja a condição necessária e exclusiva do Estado para o funcionamento da ordem na sociedade, ela não é condição suficiente para a manutenção do poder. A gente sabe que na história governos usaram da força, da violência para conseguir se legitimar. A gente vê isso, por exemplo, os faraós, na época também de Alexandre o Grande, para se manter no poder. Mas a gente sabe que isso não é uma condição necessária o suficiente. Por quê? Porque quando você toma a força, você também logo alguém tomará de você, né? E considerará você um tirano, e por conta disso vai tirar você a força do poder. Para que isso não aconteça, é preciso ter legitimidade. Ícaro, o que seria legitimidade?
em outras palavras, é um certo grau de consenso ou concordância, que assegura a obediência dos governados e dispensa o recurso da força. Em vez de eu conseguir conquistar a força, ou tomar o poder à força, eu tenho que conquistar o povo. E a maneira como eu conquistar o povo fará com que eu assuma o poder de maneira legal, que é a maneira legitimada, certo? E vem aquela história: o povo me colocou, o povo é que pode me tirar, né? A gente sabe que não é todo mundo, mas a maioria que decide. Quando a maioria que decide, a gente chama isso de governo legitimado, ou seja, governo válido. Houve uma concordância por maioria, certo? E quais são as formas de governos legitimados? Os tipos de governo legitimados ou os tipos de poder legitimados são esses: a teocracia, que é o governo baseado na vontade divina. O exemplo aí a gente tem o Vaticano, que tem a figura do Papa, né, como forma de governo teocrático. O Islã também tem lá que eles seguem lá o sheik lá, que eu esqueci o nome agora no momento. Eles seguem também. Existem países atual, como o Vaticano é um exemplo de governo teocrático, certo? A figura do Papa. O Papa não é só uma figura religiosa, mas é uma figura política também, certo? A vontade do Papa é a vontade do governo, certo? Temos a monarquia, que é o governo baseado em reis e rainhas, um governo hereditário, né? Temos a aristocracia, que é o governo baseado em um grupo, diferentemente da teocracia e da monarquia, que coloca uma pessoa no poder. Na aristocracia é um grupo, né, que pode ser de soldados, de militares, como exemplo aí na história temos Esparta, que eles escolhiam os melhores soldados, os melhores guerreiros para compor um grupo, e esse grupo ficava responsável por governar a cidade, certo? Pode ser não só de Pode não ser só militar, mas pode ser também de pessoas da alta nobreza, né? Aquela galerinha que tem influência no nome da família, enfim, aristocracia. É onde só os melhores podem governar. E temos, por último, a democracia, que é a nossa forma de governo, que é o governo onde o povo é que manda, né? O povo é que decide, através de quê? Do voto, né? Ícaro, quais são as determinações que constituem uma democracia? Como assim? Segundo a filósofa brasileira Marilena Chauí, um país que se diz verdadeiramente democrático, ele precisa seguir algumas coisas. Não é simplesmente dizer, olha, o nosso governo é democrático. Mas segundo Marilena Chauí, para um governo ser democrático, ele tem que seguir, ele tem que obedecer três coisas, que são essas aí: conflito, abertura e rotatividade. Se ele obedece essas três coisas, sim, ele é um verdadeiro país democrático. Se ele não segue esses princípios, é um governo falso democrático. Como assim, Icaro? Olha aí, ó. Segundo Marilena Chauí, um governo democrático ele é constituído por conflito. O que seria o conflito? Heterogeneidade, ou seja, pensamentos diferentes, confronto de ideias. É claro, você sabe que não dá para agradar todo mundo. Concorda? Beleza. Um político, quando ele vai governar, qualquer pessoa, quando ele vai governar para aqueles que votaram e para aqueles que não votaram nele. E nem por isso ele deve mostrar amorosidade com quem votou nele e mostrar uma certa rixa ou intriga com quem foi contra. Pelo contrário, ele tem que conquistar aqueles que não votaram nele. E tem que respeitar também os pensamentos diferentes. Porque, segundo Marilena Chauí, a democracia se faz de pessoas que pensam diferente. Lembre, quem pensa, quando todo mundo pensa do mesmo jeito, concorda e não questiona, existe um problema. Porque a solução ela parte de um problema. E o problema é quando pensamentos diferentes entram em atrito. Então, pensar diferente é uma característica democrática. Respeitar a diferença é uma característica democrática, certo? Abertura. Na democracia, a informação circula livremente e a cultura é privilégio de todos. É uma característica também da democracia.
na democracia não existe aquela ideia de que vamos esconder isso porque o povo é ignorante. Pelo contrário, vamos trabalhar para que todo mundo consiga ter acesso e transparência nas coisas. Isso chama-se abertura. Isso chama-se direito de todos. Isso chama-se democracia. A democracia é justamente essa ideia de que a cultura ela não é privilégio de alguns, mas sim privilégio de todo. Todo mundo tem que ter acesso, seja rico, seja pobre, seja classe A, classe B, classe C, enfim, todo mundo tem acesso e tem que ter direito às mesmas coisas. E por último, a rotatividade. A palavra rotatividade tem a ver com rotação. O que seria rotação? Girar. O poder na democracia é um lugar vazio. Por quê? Por não ser propriedade de seus ocupantes anteriores. Né? Ícaro, em que sentido está falando isso? Ninguém fixa para sempre na democracia. Não é como a monarquia, que alguém vai governar até a morte ou vai passar para alguém. Mas ele vai cumprir o tempo determinado. Geralmente é o quê? 4 anos com mais 4, né? No caso da reeleição. Depois disso, dá a vez. Por quê? Porque a democracia ela sempre acompanha o ritmo do mundo. Então, o que aconteceu há 4 anos atrás, o que aconteceu daqui a 4 anos, tudo pode mudar. As coisas mudam. Então, se as coisas mudam, o pensamento tem que mudar. Então, precisamos de pessoas com novas ideias, pessoas com novas ousadias, pessoas que pensam diferente. Isso é a chamada democracia, isso é a chamada rotatividade. É por isso que ela é um lugar vazio, porque ninguém fixa lá para sempre. Não é algo que a pessoa vai ficar até a morte, né? Se ela não cumpriu o que ela prometeu ao povo, ela sai para dar voz e vez a outro. Então, segundo Marilena Chaui, essas 3 coisas são essenciais para se formar ou para se dizer que um país é verdadeiramente democrático. E a pergunta que eu faço agora para vocês, baseado nisso, baseado na nossa forma de governo, a democracia, vocês acreditam que o nosso país ele é verdadeiramente democrático, seguindo esses 3 princípios? Pensem aí. Bom, gente, por hoje encerramos. Nos vemos na avaliação. Lembrando que as questões elas serão similares, certo? Não é as mesmas questões, mas serão similares ao que vocês viram. E eu sei que vocês vão se dar bem porque vocês cada vez mais estão se mostrando expert na disciplina, na matéria. E nos vemos lá então. Até a próxima aula e até a nossa próxima avaliação.